Boa noite, pessoal. Já entramos, Boa tá? noite. Já. Hoje a Rê está com a gente de novo, voltando à nossa leitura do livro de Atos, como falei com vocês ontem. E hoje nós vamos ler o capítulo 2. A Rê vai ler a primeira parte, depois eu vou ler a segunda parte. Esse livro de Atos tá bem tranquilinho. A maioria dos dias a gente vai ler um capítulo só, então vai ser mais tranquilo, acho que para vocês de acompanhar, para a gente também, né, da live não ficar muito extensa. E também não vamos enrolar muito, porque acho que todos os recados que tinham para dar eu já falei com vocês ontem. Vamos orar para iniciar a nossa live de hoje. Amém? Senhor Deus, Pai amado querido, graças te damos por mais um dia aqui na tua presença, por mais um tempo que consagramos a ti, lendo a tua palavra, aprendendo de ti. Toma cada vida aqui em tuas mãos, joga por terra toda limitação. Senhor, toma o entendimento dos teus filhos, leva eles a ouvir a tua voz, a voz do teu Espírito Santo, a aprender e a guardar a tua palavra em seus corações. Nós te damos graças, Senhor, por tudo, porque tu tem nos permitido chegar aqui. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu fico pensando, né, porque nós estamos aqui todos os dias e oramos pelo mesmo propósito todo dia e a gente fica meio assim, né? Mas amém. Boa noite, a paz do Senhor. Então, a gente vai começar no capítulo 2, falando sobre a descida do Espírito Santo. Então, eu vou começar ali. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Então, para a gente falar aqui um pouquinho. Dia de Pentecoste. O que quer dizer? Ele se refere a um número, que se refere a 50 dias após ter acontecido esse mover, ou melhor, após a Páscoa. Então, por isso que é chamado Pentecoste. E o que se comemorava? Uma das comemorações, né, nesse dia de Pentecoste é porque nesse dia Moisés ele recebeu do Senhor as leis, né? Foi dada o Senhor deu a Moisés as leis, né, os mandamentos lá no Monte Sinai. Então também é comemorado, né, nesse dia de Pentecoste. E a gente tem até uma referência no livro de Êxodo, no capítulo 19, no versículo 1, falando do que, como aconteceu lá, quando essas leis foram dadas, né, com a presença do Senhor ali no Monte Sinai. E diz assim, olha, lá no Monte Sinai teve vento, barulho, fogo, vozes e enfim, Deus estava lá no topo da montanha. Mas o que aconteceu aqui em Pentecoste, aqui com a descida do Espírito Santo? Aqui, Deus não estava mais lá em cima, Deus estava no meio dos apóstolos e, consequentemente, hoje ele está no meio de nós, ele habita em nós. Então, essa é uma referência muito interessante que a gente vê que todo o Novo Testamento, ele é todo, ele traz a resposta, né, para o Novo Testamento. Então, a gente tem que estar sempre lendo o Novo e vendo tudo que está acontecendo, tudo que foi dito no Antigo, a gente está vendo acontecer no Novo Testamento. E aí, continuando. Ora, versículo 5. Estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios.
Prosélitos aqui são pessoas que atraídas, né, que foram convertidas à religião, né, como se fosse uma seita, né, é uma coisa assim, né, uma seita, né, é melhor falar. E aí ele diz, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. O que quer dizer isso? Outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Então, assim, o que a gente pode falar, né, a respeito disso? Então, tinha muito vento, muito barulho, muito fogo, muitas vozes, como eu já disse, como aconteceu, né, quando deu as leis para Moisés, e agora Deus está no nosso meio, estava no meio deles, né? E o que a gente precisa entender é que o Espírito Santo, ele falou, os estudiosos dizem que, me parece que foram até 70 idiomas diferentes que foram ditos naquele momento, né, do Pentecoste. E a gente entende que a gente vê o que o Senhor quer. O Senhor sempre que aí começa uma obra missionária, o de querer alcançar outros povos, né? O Espírito Santo, ele quer capacitar, ele capacitou, né? Porque eles falaram em outras línguas, e hoje a gente trazendo para os dias de hoje, ele quer nos capacitar para nós falarmos para várias pessoas de classes sociais, de comportamento, de culturas diferentes, né? O Senhor quer alcançar a todos, né? Antigamente a gente tinha até uma coisa assim meio chatinha, né? Que as pessoas que não tinham muita cultura, né? São crentes, né? Mas hoje em dia, o mover do Senhor, o Senhor está aqui para todos, para os inteligentes, para os, vamos dizer assim, né? Para aqueles, para os estudiosos, ele está presente, ele quer estar presente na vida de todos, advogados, médicos, entendeu? Do mais alta classe à mais baixa classe, é para todos a presença do Senhor, né? E aí ele diz assim também, que eu achei interessante, né? Esse sobrenatural aqui que aconteceu foi o quê? Havia tanto poder da presença do Espírito Santo que eles não aguentavam o poder. Então, por isso que eles ficavam como se as pessoas falam assim, estão embriagados. Não, é porque o poder era muito grande da presença do Senhor. Então, eles realmente pareciam que não conseguiam ficar de pé. Em pé, então, pareciam que eles estavam bêbados, né? Quer falar alguma coisinha, Sandrinha? E aí, continuando, no capítulo 14, né? Quando Pedro se levanta, né? O Pedro vai fazer um discurso, ele diz, então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu nestes termos, varões, judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como virdes, pensando sendo esta terceira hora do dia. Terceira hora do dia era 9 horas da manhã, né? Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Aí a gente vê mais uma vez o Velho Testamento trazendo referência, né, para o Novo, acontecendo o que foi dito no Velho Testamento, acontecendo no Novo Testamento, que diz assim, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, se referindo à volta, né, de Cristo Jesus. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, aqui a gente vê Pedro, ele está falando sobre o poder, né, sobrenatural que aconteceu, mas ele traz a passagem de Joel. Por quê? Porque ele estava falando para judeus.
E eles conheciam a Torá. Então, eles tinham que ver que o que estava acontecendo ali era sobrenatural, era poder de Deus. Ele não estava falando para qualquer pessoa, né? Ele estava falando para pessoas que conheciam, né, a Torá. E aí, Pedro está fazendo o quê? Ele traz luz às escrituras, né? Ele traz esse conhecimento. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa para fazer. Não, então vamos continuar. Aí ele diz assim no 22, varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, o varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o mataste, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-á de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no trono. Então, Davi está falando aqui de Cristo, né? Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção. A este, Jesus, Deus, ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém? Amém? Amém. Amém. Oi, não é porque entrou uma tela aqui no meu computador, na frente da tela que aonde eu tinha que tirar o microfone do mudo. Ah, entendi. Você conseguiu tirar. Tá me vendo? Me ouvindo agora bem? Amém. Então, vou continuar aqui até o final. A gente vai dando continuidade a esse discurso de Pedro. A gente tem uma consequência, que são as primeiras conversões, assim, né, em massa, digamos assim. A gente vê lá no início, que nós lemos ontem, deixa eu ver, agora que carregou a tela para eu poder conseguir fechar. Notícia. Tá me atrapalhando, eu não consigo fechar, só Jesus, gente. Todo dia acontece alguma coisa. Então, nós vimos ontem lá no capítulo 1 que estavam reunidos ali com os discípulos cerca de 120 pessoas. E agora começa aqui, esse é o primeiro grande discurso de Pedro, né, que a gente vai ver também uma quantidade grande de pessoas, né, se convertendo. Como a Rê acabou de ler, no versículo 36, ele dirige esse discurso aos judeus, né? Gente, abriu um monte de tela aqui agora no meu computador do nada. Consegui fechar. Então, vamos lá, continuando o versículo 37, né? Só para retificar, caso, como eu falei, algumas coisas não fiquem perdidas, né? Ele diz assim: saibam, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que é esse mesmo Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, aqui ele está se dirigindo aos judeus, né? Ele está falando para a casa de Israel, esse Jesus que ele mesmo crucificaram. Então, continuando no 37. Ora, quando eles ouviram isto,
compungiram-se em seu coração e disseram a Pedro e aos demais apóstolos: homens e irmãos, o que faremos? Eles se compungiram-se, é um sinônimo de eles se afligiram, né? Ficaram perturbados, né, no coração. Porque eles compreenderam, né, a culpa pela execução de Jesus, aquilo que Pedro tinha acabado de dizer. E aí eles dirigem essa pergunta para os apóstolos, né? O que nós faremos agora, né? 38. Então disse Pedro: arrependei-vos e seja batizado cada um de vós no nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vós e para vossos filhos e para todos os que estão longe, todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras, ele testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, a resposta de Pedro, ela indica 3 componentes para a conversão, né, de uma pessoa. Primeiro é se arrepender, que é abandonar o pecado, aí no versículo 38, né, eles perguntam o que eles deveriam fazer, e Pedro dá essa resposta. A gente nota esses três componentes, né, da conversão, digamos assim. Se arrepender, né, que o arrependimento leva a você abandonar o pecado. Ser batizado, né, constitui uma declaração pública do seu arrependimento, né, uma manifestação, um testemunho público desse arrependimento. E logo depois, com isso, vem o Espírito Santo, né, que é dado como um dom e sela essa conversão, né, aquele que se converte, que se arrepende, crê em Jesus, ele recebe o Espírito Santo, que é o que capacita a nós, como cristãos, a viver essa vida de fé, né? Então, parei no 40, eu acho. Né? Com muitas outras palavras, ele testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. 41. Então, os que alegremente receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia acrescentaram-se em torno de 3.000 almas. Então, aqui é o número de pessoas que a gente vê que foram convertidas através desse sermão aqui, dessa pregação de Pedro, né? Uma primeira grande conversão, 3.000 almas. Depois, lá na frente, a gente vai ver que aconteceu novamente, mais pessoas também se converteram. 42. Eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então, são 4 práticas prioritárias do cristianismo primitivo naquela época, né? A doutrina, a comunhão, o partir do pão e as orações. Inicialmente, você se convertia e a igreja que estava começando a se formar, que ainda não tinha, né, igreja, mas essas pessoas se convertiam e precisavam ter ali começar a conviver, a comunhar também, porque elas estão começando a compartilhar uma fé, uma crença que elas não encontravam, né, em outro lugar, esses pares, né, os seus iguais, a sua tribo, digamos assim, né, ainda não era a igreja como a gente conhece, mas essas pessoas começam a se reunir para ouvir os ensinos dos apóstolos, que é a doutrina, e aí eles começam a ter comunhão com os outros, e aí começa também a compartilhar o pão entre um e o outro, né, e enfim. Então são essas 4 características primárias que a gente vê aí desde o início da igreja, e até hoje é o que a gente, né, tenta sempre lembrar, que é o que a igreja hoje precisa também manter, né? A doutrina, a palavra do Senhor, a comunhão, a oração, perseverante oração, né? Então, aqui alguma coisa que eu anotei, mas eu acabei falando algo que eu já tinha anotado. Já me antecipei. Então, versículo 43, sobreveio o temor a toda a alma, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham todas as coisas em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos os homens, conforme cada homem necessitava. E perseverando todos os dias, concordemente no templo, partindo pão de casa em casa, comiam seu alimento com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo favor de todo o povo. E o Senhor acrescentava diariamente à igreja os que estavam sendo salvos. Então, a princípio, a reunião desses cristãos ainda acontecia nos templos, né? Tanto no templo era só. Sinagogas é que tinham várias, e às vezes eu acabo falando plural, mas aconteceu no templo e nas casas, né? Essas pessoas, eles começou também, né, a se expandir.
E a igreja primitiva, ela não se ateve a converter só as pessoas, mas também a discipular. Por isso que havia essa comunhão. As pessoas eram convertidas, mas eles começavam a andar juntos e a serem discipulados, a aprender com os apóstolos, a aprender uns com os outros, né? Essa comunhão que está falando aqui, quer dizer isso mesmo, é estar junto. Ter em comum também, né, que aqui vai falar que eles partiam pão, eles vendiam e dividiam entre si, né, foi surgindo esse movimento. E aí, lembrando, finaliza aqui o texto de hoje, mas aí lembrando que assim, Pedro, os apóstolos, eles frequentavam o templo e ensinavam, pregavam o evangelho no templo. A gente vai ver ao decorrer do livro de Atos que eles vão até ter alguns problemas por isso, né? Porque no templo eles também eram muito visados também por aqueles que não concordavam que o cristianismo fosse pregado, né? Amém? Então, hoje até aqui, lemos aqui o capítulo 2 de Atos, e aí amanhã estamos de volta. Espero que esteja tranquilo aí para vocês entenderem. Até que hoje falo coisas que eu também não sabia, eu aprendi também. A gente está sempre aprendendo, né? A gente fica um pouco tímida, né? A gente fica um pouquinho fora. De repente, quando a gente volta, a gente tem que entrar de novo, né? É meio perdida, né? Mas a gente fica nervosa. Está articulando de novo, mas amém. Daqui a pouco a gente já está à vontade de novo. E assim, é impressionante que a gente deixa tudo preparado. Ontem aconteceu isso também aqui na live. E aí, na hora de entrar, tem algum problema e assim, a gente só consegue... O problema só aparece quando entra um vídeo, né? E aí a gente vai tentar, quando a gente dá play, tentar consertar, mas ele já foi. E aí a gente tenta voltar ao equilíbrio, né? Porque a gente se prepara. Aí agora, dá tudo errado. Aí a gente volta. Aí, isso realmente tira um pouquinho a estabilidade, mas a gente está firme. Amém, gente. Então é isso. Até amanhã. Fiquem na paz. Amanhã nós esperamos você no mesmo horário de sempre. Amém. Tchau. Fiquem com Deus.